Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais este domingo, logo cedo, aqui pelo YouTube, através da Casa dos Tarefeiros da Última Hora, onde eu, Ana Cristina, lhe convido a podermos estarmos realizando o nosso Evangelho semanal, para que possamos todos entrar em conexão com todas essas entidades, espíritos superiores, pela doutrina espírita que nos ajuda a entender um pouquinho todo esse nosso trajeto, essa evolução. Aqui no nosso canal, através do YouTube, temos muitas palestras, instruções que vão te ajudar ainda mais. Lhe convido a estar navegando, assim como também lhe convido a você estar entrando em contato conosco através dos nossos telefones, onde está também constando aqui no nosso áudio o nosso endereço, para que você possa estar entrando em acesso assim com todas essas energias de cura, de conscientização, de plenitude total. E nessa energia sublime, nós vamos assim mais uma vez, nesta manhã, acalmar os nossos corações e convidar aos nossos mentores e amigos espirituais, convidando as fraternidades que cuidam do Evangelho no lar, assim como todas as fraternidades que têm acesso até nós para nos ajudar, para que possa estarmos assim em conexão sempre com o bem, com a luz. E vamos pedindo a eles que possam ir adentrando em nosso lugar, no nosso cantinho especial que é a nossa casa, abençoando e retirando toda e qualquer projeções, miasmas, situações que são conflitantes, a desarmonia, a doença, pensamentos obsessivos e tudo mais que possa estar impregnado, e colocando no lugar de tudo isso a calmaria, a tranquilidade, a serenidade, as bênçãos desses espíritos de luz, assim como as bênçãos de Nossa Senhora, que vem trazendo para nós águas crísticas, que vão trazendo também toda uma suavidade e um frescor. E assim nós vamos dando por aberto mais este Evangelho com a graça de Deus. E sendo assim, hoje vamos dar início ao Livro dos Espíritos, mas agora no livro 2, pelo capítulo 1, onde nos fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos. E como já entendemos aqui, que somos espíritos vivendo num corpo material para a nossa evolução, que os espíritos são obras do nosso Criador, que somos submetidos à sua vontade. Como assim nos diz logo na pergunta 78, Kardec pergunta quando e como fomos criados. Em resumo, eles nos respondem: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, mas pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isto é incontestável, mas quando e como Ele os criou, não sabemos. Pode-se dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isto é mistério. E assim como também já falamos, que existem poucas informações a respeito da natureza do espírito. Como já falamos anteriormente, espíritos superiores, na sua condição de princípio inteligente que somos individualizados, em corpóreo constituído de matéria quitenciada, ainda sem analogia para nós. A sua forma também, para nós indefinida. Podemos compreendê-lo como uma chama, um clarão, ou a uma centelha,
tendo uma coloração que vai do escuro e opaco a uma cor brilhante qual a do rubi, de acordo com a sua menor ou maior pureza. Em virtude da sua natureza, o espírito pode transportar-se com a rapidez do pensamento, sem que a matéria mais densa lhe ofereça qualquer obstáculo. O seu poder de radiação se amplia à medida que evolui, podendo assim projetar-se para diversos pontos ao mesmo tempo, sem se dividir, constituindo nisso o chamado dom da ubiguidade dos espíritos. E sobre isso, podemos dizer que eu encontrei isso na pergunta 88, 88A, também no Livro dos Espíritos. Veja como este livro nos dá toda e qualquer explicação pela qual temos dúvida. Assim também, como já falamos sobre o perispírito, que é um envoltório semimaterial, assim como nos fala a pergunta 93 a 94A, que o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. O perispírito ele é retirado do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. E é necessário que ele se revista da nossa matéria, como já dissemos, caso os espíritos superiores venham até nós, ao nosso planeta. Se já sabemos que vivemos não somente sozinhos no nosso grande planeta Terra, que existem outros planetas, então temos que ter como a certeza que existe uma escala de espíritos, inferiores ou superiores. Então vamos a algumas delas de acordo com o Livro dos Espíritos, que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes mundos, ou nos períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, é o que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, que são os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Estas 3 categorias principais ou ordens podem ser subdivididas em classes, como veremos a seguir. E veja que interessante, A 10ª classe, que são os espíritos impuros, são inclinados ao mal,
de que fazem um objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sobram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Temos a 9ª classe, que são espíritos levianos, que são ignorantes, maliciosos, infledidos e zombeteiros. Metem-se em tudo e tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. A 8ª classe, que são espíritos pêusudos sábios, que dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. A 7ª classe, que são espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem o bastante maus para fazerem o mal. Pedem tanto para como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade. A 6ª classe, que são espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Já a 5ª classe, espíritos benévolos, que já são da 2ª ordem, que são a bondade e neles a qualidade dominante. Prestar serviços aos homens e protegê-los. Temos a 4ª classe, que são os espíritos sábios, que distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com a natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade. A 3ª classe, que são espíritos de sabedoria, que as qualidades morais de ordem mais elevada são as que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. A 2ª classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se escala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna e elevada, e com muitas vezes sublime. E temos a 1ª ordem, que são os espíritos puros, que é a 1ª classe e a classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas e nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Esta felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Sendo assim, pensando e raciocinando logicamente, a doutrina espírita nos ensina que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber. A cada um deu determinada missão com a fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhe impõe e que os espíritos adquirem aquele conhecimento,
Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só a suportam, murmurando, e pela falta em que de modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Os espíritos, portanto, não foram criados uns bons e outros maus. Todos tiveram como ponto de partida a simplicidade e a ignorância, chegando à perfeição por meio das provas que lhes são impostas por Deus para atingi-la. E essas provas são por eles enfrentadas durante as reencarnações necessárias ao seu progresso. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confia. E lhes necessária o bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim, é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E se falamos de anjos, serafins e arcanjos, e os demônios? Veja na pergunta 131. Há demônio no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que lhes residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhes ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Respirando bem profundamente, agora eu me pergunto, em que escala você está, meu irmão e minha irmã? Será que a gente ainda tem um demônio dentro da gente que muitas vezes a gente fica, um pouquinho com raiva, com sentimentos assim que não são muito bem apropriados? Afinal de contas, ainda estamos encarnados em processo de evolução, aprendendo cada vez mais a sentir e a tentar evoluir um pouquinho mais toda essa forma de felicidade que Deus nos promete. E como Deus é bom, como Deus é justo, pois Ele nos dá todas as ferramentas. Ele até nos dá situações pela qual podemos encarar como sendo muito ruins em nossa existência, mas nada é o acaso. Tudo é uma forma de como você vê e como você enfrenta, como você lida e como você resolve. Aí está o seu livre-arbítrio. E assim, nessa luz infinita do nosso Criador, desse Deus imensurável e justo que nos ajuda, que nos alicerça de todas as formas, vamos pedindo a esses irmãos, esses anjos, esses espíritos superiores,
dessa classe única e verdadeira pela qual estamos tentando chegar lá de uma forma ou de outra, de coração limpo mesmo, tirando de nós tudo aquilo que possa ser retirado, que não seja não somente pensamentos, situações, mas o desapego dos bens materiais, do desapego das situações, e possamos colocar toda esse fluido para as coisas boas que estão à nossa volta. O ajudar, falar, o ouvir, o entender. E simplesmente que esses anjos possam abençoar a nossa semana, assim como eles possam também nos ajudar a termos sempre um entendimento melhor com o nosso semelhante, que são nossos irmãos. Estamos todos no mesmo caminho, numa mesma estrada, evoluindo. Que possamos pedir a eles que deem bênçãos aos nossos familiares, que são os primeiros que temos que saber lidar, a compreender, aceitar, entender. Aos nossos amigos do trabalho, que são maneiras diferentes de pensar, criações diferentes da nossa, e que possamos assim pedir a eles que abençoe também os nossos vizinhos, pois cada um tem o seu hábito, o seu jeito de ser. A esse nosso grande planeta, com povos tão diferenciados, com crenças, manias, maneiras, formas de agir, muitas vezes tão diferentes de nós, mas que todos nós estamos cada um no seu cantinho, apropriado e certo para podermos evoluir. Que possamos pedir que todos nós possamos nos ver igualmente como irmãos que somos, infinitamente eternos. Que Deus nosso Pai nos abençoe, nos proteja, não somente a nós, como a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, a esses espíritos que nos regem, que nos comandam, que nos alicerçam. Obrigada, meu Pai, por tanta misericórdia divina. Apenas peço que abençoe também a esta água, que já pode estar aí, sobre a tua mesa, que possa ser colocado nela todos os elementos necessários para que a nossa saúde mental e física possa ser plena. E que a nossa oração possa ser constante, como forma de gratidão. E assim, nós vamos dando por encerrado mais este Evangelho no dia de hoje. Graças a Deus.